Então, simbora aqui comigo. Temos as seguintes partes do projeto científico. Temos a introdução, justificativa do projeto, objetivos gerais e específico, a metodologia do seu projeto, o referencial teórico e a bibliografia. Então, vamos trabalhar essas seguintes partes. Na introdução, você vai contextualizar o tema, né? Vai colocar uma situação problema, certo? Vai contextualizar o tema e vai delimitar qual é, de fato, a pesquisa, como vai ser a pesquisa, né? Quais foram os métodos utilizados, né? Na justificativa, você vai dizer o porquê do projeto, por que ele é importante, qual o princípio do projeto, em qual perspectiva disciplinar, e qual o princípio ético, social, ou histórico, ou um problema político, enfim. Objetivos gerais e específicos, geralmente colocamos verbos na forma do infinitivo. Analisar, elucidar, expor, levantar dados sobre, apontar, caracterizar, e aí você vai definir quais são os seus objetivos gerais e específicos. E a metodologia, geralmente, ela surge a partir do tipo de pesquisa, seja a pesquisa exploratória, a pesquisa explicativa ou a pesquisa descritiva. E a metodologia pode ser do método dedutivo, o método indutivo e o método, ou pode ser também o método fenomenológico, né? E o referencial teórico, essa parte do referencial teórico, você vai apontar tudo o que você pesquisou na internet, seja por um autor de uma obra específica, seja de um artigo científico que você achou na internet, seja através de um documentário no YouTube, e tudo isso você pode catalogar como referencial teórico ou coleta de dados, certo? E a bibliografia final você vai colocar justamente tudo que você pesquisou em um formato específico de acordo com a BNT. E aí, esse projeto Pedro Celso, ele pode ser simplificado, né? É um projeto que pode ser simplificado devido ao nosso tempo, né? E ele é um projeto científico em formato A4, que pode ser no formato Word ou em PDF. Tá ok, pessoal? E aí temos um exemplo de introdução do projeto. Eu trouxe aqui um projeto que eu fiz de uma obra literária de um autor cubano. É claro que isso aqui é literatura, nada a ver com o nosso tema, mas tem algumas questões em relação às estratégias argumentativas e também a questão da e também né, tem que ser uma linguagem formal, escrita de forma impessoal, né, na terceira pessoa do singular, certo? Então tem essas palavrinhas aqui, compreende-se que, né? Então temos aqui, ó, compreende-se que, né? É, compreende-se que temos aqui também pode ser estendida, né? Então temos marca da terceira pessoa do singular, né? E que demarca esse discurso formal da linguagem, né? Que é um discurso científico, certo? E aí temos assim, eu já coloquei também nessa parte, indica uma relação de recepção, comparação dessa narrativa com a novela Canaima de Gallegos, né? Então já coloquei aqui a delimitação do tema. O que é delimitar o tema? É você colocar o tema diante de uma situação específica. Então esse tema eu vou abordar justamente a partir de uma relação de recepção ou comparação dessa obra com uma outra narrativa, com outro livro literário. Então eu delimitei esse tema, certo? E aí eu falo que compreende-se que o horizonte de expectativas de recepção de uma obra literária pode ser estendida por investigação do ponto de vista diacrônico ou hermenêutico. Então eu já coloquei aqui essa expectativa do projeto, essa expectativa, de certa forma, didática do projeto. Eu vou trabalhar a investigação desse projeto a partir do ponto de vista diacrônico da história ou hermenêutico da interpretação, né? Enfim, aí eu já coloquei diante de uma situação do ponto de vista do projeto, né? O projeto ele parte de qual ponto de vista específico, né? Pode ser um ponto de vista histórico, geográfico, geológico, químico, é, relacionado à saúde, relacionado a problemas sociais, relacionado a problema da questão da mudança do clima, questão, né, climática. Então, você vai colocar diante da introdução já o seu ponto, a expectativa do projeto como um todo, né? E aí temos algumas relações assim
de marcadores de argumentativos, como acerca de, que equivale a sobre, ou então a respeito de. Vocês podem utilizar essas locuções prepositivas de assunto. No caso, acerca de equivale, é sinônimo de sobre, e também é sinônimo de é, a respeito de. É a mesma coisa no que concerne. No que concerne também, ele é sinônimo de no que de respeito, né? Ou então sobre, ou então acerca de, enfim. Então, são essas estratégias argumentativas que vocês já podem utilizar, certo? Então, aqui temos a justificativa do projeto, né? Então, mais uma vez, a gente traz uma linguagem impessoal através de verbos seguido do pronome se, que é indeterminado. Então, certifica-se da polarização entre estética e ética que torna-se fulcral no pensamento moderno. Fulcral é essencial no pensamento moderno hispano-americano. Então, assim, na justificativa, eu trouxe uma situação, um problema, né, para justamente mostrar que a minha análise dessa obra ela parte dessa problematização, né? Esse questionamento entre estética e ética. Essa é a grande parte dos objetivos gerais e do objetivo, de fato, da justificativa da obra, do porquê da obra. Porque é importante problematizar essa questão entre estética e ética. Qual é a minha grande finalidade em relação a isso, né? E aí, de fato, essa grande finalidade é salientar ou destacar esse aspecto histórico peculiar no nosso continente americano, diante dessa questão do discurso, da formação discursiva das identidades culturais, né, nacionais e regionais. Então, você pode notar que eu coloquei essa situação, problema, com o objetivo com o propósito de salientar esse aspecto histórico. Quer dizer, esse aspecto histórico é o aspecto disciplinar, é o aspecto de expectativa, do ponto de vista, né, do princípio do que vou analisar dessa obra, né, e que você já pode colocar também esse diante da sua justificativa no seu tema, né, esse princípio, esse ponto de vista, né, essa problematização, né. E aí temos também diante dessas situações como argumentos de coesão textual, por exemplo, levando isso em consideração, tendo isso em conta, diante do exposto pode ser substituído por face ao exposto, ou então pode ser substituído também por levando isso em conta. Isso é um tipo de estratégia argumentativa desse discurso formal, né? De a gente fazer uma ligação entre as frases, entre as orações em si, certo? Aí eu coloco assim: esse projeto de pesquisa ele tem o objetivo de analisar e delimitar. Aí eu coloco como vai ser a pesquisa explicativa, né? E aí eu falo que dessa maneira delimita-se uma abordagem comparativa e interpretativa das obras em questão, né? Então, na justificativa eu coloco com mais detalhes essa relação da delimitação do tema, né? De como eu vou abordar, de como vai ser o tipo de pesquisa. Por exemplo, nessa delimitação do tema eu coloquei esse tipo de abordagem, que é uma abordagem comparativa, né? Interpretativa, né? E ela tem a finalidade de elucidar a relação entre estética e ética, né? Então eu coloquei com a finalidade de elucidar, né? Então a gente também utiliza muitas locuções prepositivas finais, como com a finalidade de, com o fim de, que pode ser substituído com o propósito de, com o intuito de, né? Com a finalidade de. Então vocês podem utilizar esses mecanismos linguísticos, né, de locuções prepositivas finais, que a gente chama, né, com o propósito de, considerando que, né, então vocês, de acordo com o ponto de vista, né, e aí vocês vão desenvolvendo o seu argumento, né. E aí